patológico e sei o quanto elas sofrem, né, por ver também o outro sofrendo. Às vezes vem um ciclo de culpa, eu não queria fazer isso, eu acabo perdendo o controle e se sente culpado e pede desculpa. Então, a vida de alguém que tem ciúme excessivo, ele também sofre. Não é só aquela pessoa, né, que está ali sofrendo o ciúme. Olha, a Nívia tá falando que ela sofre demais. A Anne tá falando que tem a ver com imaturidade. Dressa, eu sinto ciúmes quando vejo meu namorado online não falando comigo. Sinto que tem algo aí. O que acha? Olha, realmente você tá muito insegura. Imagine você namorar com alguém que tem que ficar o dia todo falando com você. Eu acho que é impossível você se relacionar com uma pessoa que vai falar com você o dia todo. Essa pessoa tem uma vida, ela tem um trabalho, ela tem uns amigos, ela tem tantas outras coisas e que ninguém tem que ser o centro da vida do outro. A gente tem a nossa vida, a gente tem que cuidar do nosso trabalho, ocupar o nosso tempo, assim como o outro também. Então, é impossível que a gente queira controlar a vida do outro, porque o outro, ele tem, né, essa liberdade, a individualidade no relacionamento, ela é importante, né? Claro que uma característica que é muito comum em pessoas ciumentas é a insegurança mesmo. Geralmente são pessoas que têm uma autoestima baixa, que têm um medo muito grande de perder, um medo muito grande de ser trocado, de ser traído, né? E aí acaba procurando muitas provas, muitas reafirmações, que acaba piorando, né? Então eu quero que vocês respeitem muito tanto o lado de quem está aqui, né, que sofre porque tem um parceiro, uma parceira ciumenta, como a pessoa também que é ciumenta, né? Porque ambos os lados sofrem, né? Então eu vou falar aqui algumas características que geralmente é comum em pessoas que têm ciúme excessivo. Geralmente são pessoas que têm uma autoestima baixa, que têm alguns traumas de infância. Geralmente são pessoas que presenciavam o pai ou a mãe que era muito ciumento dentro de casa. Às vezes são pessoas que tiveram um relacionamento no passado no qual o parceiro tinha muito ciúme e ele acabou se acostumando com aquela rotina. No novo relacionamento, ele que se torna a pessoa ciumenta. Geralmente são pessoas que também pode ter um lado mais agressivo, não são todos, mas pode acontecer. É alguém que também tem uma dificuldade aí de ajustamento social, às vezes é uma pessoa que ela tem uma dificuldade de se relacionar, uma pessoa mais reservada, né, mais tímida, mais insegura. E a pergunta é: qual é a diferença, Andressa, entre o ciúme normal, que todo mundo tem, do ciúme excessivo, que a gente chama de ciúme patológico? O ciúme normal é aquele quando a gente se sente ameaçado, quando acontece ali uma situação que de fato eu me sinto ameaçado, como por exemplo, alguém que dá em cima do meu parceiro na minha frente, uma mensagem estranha que eu pego no celular. Então esse ciúme é um ciúme considerado normal, né? Quando tem ali realmente uma causa que justifique aquele ciúme. O ciúme patológico, gente, é quando a pessoa ela começa a procurar muita reafirmação, quando ela destina muito tempo do dia a dia dela procurando coisas, quando ela começa a acreditar coisas que realmente de fato não existe, quando começa a tomar o tempo, quando começa a atrapalhar a vida dela. A pessoa ciumenta às vezes tem dificuldade de dormir, porque passa o tempo todo pensando nisso, né? Fica remoendo muito esses pensamentos que acabam fazendo mal, fica verificando, olha o WhatsApp, tá online, olha o Instagram, quem curtiu, quem deixou de curtir. Graças a Deus o Instagram agora parou com aquele negócio de você olhar o que o outro tá fazendo, porque aqui dali tinha gente que perdia emprego o dia todinho online querendo ver o que o outro tava fazendo.
né? Então fica verificando, fica nessa busca incessante atrás de provas. É alguém que te chega a ter reações físicas, né? De ansiedade, que tem insônia. Geralmente é uma pessoa que está aí passando por um período de ansiedade. Então veja, a pessoa que ela tem um ciúme excessivo, ela sofre muito também. E desde já eu quero dizer para vocês que o tratamento é com psicoterapia e o profissional ele tem que ter experiência na área, ele tem que ter aí um bom conhecimento, porque trabalhar ciúme é algo muito delicado. Uma vez eu fiz uma enquete, coloquei assim, alguém que tem ciúme exagerado, que tem ciúme patológico, já conseguiu mudar sem ajuda terapêutica? Todo mundo colocou não. Eu, na minha prática, eu nunca vi uma pessoa que tem ciúme exagerado se tratar sem fazer psicoterapia. Porque alguém que tem um ciúme exagerado, ciúme patológico, é alguém que tem muita distorção cognitiva, é alguém que tem muitos traumas, é alguém que sozinho ele não consegue mais dar conta. E que a psicoterapia, ele está aí, né? Ele está aí para ajudar. Se tem cura, claro que tem. Uma boa psicoterapia, com um profissional que tem experiência na área, com a dedicação do paciente. Eu atendo todo dia as pessoas, pessoas que têm ciúme patológico, que se tratam e depois vive tranquilamente seu relacionamento. Então tem jeito sim, mas precisa procurar ajuda. Quem tem um parceiro ciumento precisa falar com calma, com gentileza, procure ajuda, marque com um psicólogo e não ficar com um tom pejorativo, com um tom de diminuir, de criticar, que você precisa de ajuda, você é um louco, vai se tratar. É com calma, realmente essa pessoa ela só vai melhorar com a ajuda da psicoterapia, porque a questão de trabalhar ciúme é algo delicado, mas que tem jeito sim. Né? Então, continuando, é aquela pessoa que verifica, que deixa de fazer as coisas dela para ficar fazendo a do outro. A vida é muito cansativa, o dia a dia, ela acaba deixando de focar na vida dela, sempre para ficar dando conta da vida do outro, e que isso acaba atrapalhando muito, né? Ela fica com essa busca incessante por reafirmação. Quanto mais você procura, mais você fica imaginando mil situações e que de fato talvez nem tenha mesmo algum fato que prove. Quem tem ciúme patológico nunca acredita no outro. É mais ou menos isso, viu, Cícero? A pessoa ela acaba desconfiando, mesmo que o outro não dê nenhuma prova, não dê nenhuma brecha, mas ele acaba com essa desconfiança o tempo todo, acaba ficando algo obsessivo, um ritual, né? A pessoa destina muito tempo da vida dele fazendo isso, né? E às vezes, assim, quando a gente pergunta para alguém que tem ciúme patológico, né? E como amar alguém que eu não confio? Gente, é tão disfuncional, é tão exagerado que a pessoa se sente culpada, porque ela fala assim: quando eu paro para pensar, eu até penso que a pessoa nunca é capaz de me trair. Mas de tanto ela ter esse ritual, de ela ter essa insegurança, de ela ter essa autoestima baixa, ela acaba pensando que o outro vai trair, mesmo quando ela para e pensa racionalmente que o outro não teria essa coragem. O que leva as pessoas a agirem assim? Como eu falei, algumas características, como autoestima baixa, insegurança, medo de ser trocado, medo de ser abandonado. Algumas vezes são pessoas que já tiveram traumas, conviveram com pessoas assim e acabaram desenvolvendo esse comportamento. Então é procurar ajuda. O caso de pessoas que têm ciúme patológico tem que procurar ajuda. Quando eu paro para pensar racionalmente, disse tudo. É o que a gente não faz, vive no piloto automático, por isso é importante fazer psicoterapia. Eu tenho experiência em ciúme, atendo todo dia pessoas em caso de ciúme patológico, eu falo para vocês. A minha abordagem, que é a terapia cognitivo-comportamental, ela é uma abordagem muito indicada para esses casos, né? De pessoas que têm um ciúme excessivo, porque a gente faz a reconstrução cognitiva, a gente identifica essa distorção de pensamento, a gente faz toda essa reconstrução para que o paciente ele comece a pensar de forma diferente e esses pensamentos eles influenciam tanto na emoção, como na insegurança, o medo, etc., como nos comportamentos.
minutos, né? Geralmente é uma pessoa que ela acha que não merece ser amado e acha que o outro vai ser trocado, que ela acha que não é confiável, por isso o outro pode trocar ela. Ela fica pensando que precisa saber de tudo e que não é normal, né? A gente querer desejar que o outro dê conta da vida dele, fale tudo e controlar. Como faço para ter uma consulta online? Gente, o atendimento online ele é eficaz igual presencial, tá? Ele dura 50 minutos, ele é igual ao presencial, a diferença é que é online. O psicólogo não pode divulgar valor, então quem quiser saber valor, me manda o direct que eu respondo, tá bom? A doutora queria muito ter acesso a uma boa psicoterapia, mas não tenho condição. Que pena, Adri. Mas veja meus vídeos, meu canal no YouTube é o mesmo nome do Instagram, Andressa Versolda. Eu tenho muito vídeo de ciúme. Tem pessoas que já mandaram direct dizendo, me ajudou muito os seus vídeos, né? Então é importante. É importante quem tem muito ciúme focar mais na sua vida, né? Ocupar o seu tempo. Não ficar procurando reafirmação, aceitar as incertezas do relacionamento, saber que a gente não pode controlar o outro, a gente não pode controlar os pensamentos, os sentimentos do outro, o outro vai nos respeitar se de fato esse for o desejo dele, né? Às vezes quando eu paro para perguntar para alguém assim que tem ciúme exagerado, será que o outro vai realmente deixar de cometer uma traição porque você não quer? Não, o outro ele não vai trair ou ele vai trair porque é uma escolha dele, independente de ele ser vigiado ou não. É uma escolha dele. Então, se é uma escolha dele e ele se sente, né, para fazer isso, nós não temos controle sobre o outro. A gente não tem como controlar o outro, né? Por exemplo, a Nívia tá falando que arruma confusão e depois ela fica, né, se machuca porque ela não quer. A Cintia tá dizendo, tenho muito ciúme do meu namorado, tenho muito medo dele se interessar por outra pessoa. Aí eu falo que não confio nele, que é pra me confiar, mas meu taco não tenho medo. Você tá vendo, Cintia, como o seu ciúme está totalmente relacionado à sua insegurança, medo de ser trocada. As pessoas ciumentas precisam trabalhar a autoestima, né, porque muitas vezes por essa insegurança ela acaba sendo alguém, né, que fica vigiando com medo de ser trocado, mas que o outro, ele não tem culpa pela tua insegurança, o outro não tem culpa porque tu tem autoestima baixa, é você que tem que procurar ajuda, aceitar que as incertezas faz parte, aceitar que as escolhas do outro é o outro que vai ter, porque você vai controlar, isso não quer dizer que vai proibir de ele fazer algo, né, porque isso é uma escolha dele. É uma pessoa que fica o tempo todo querendo adivinhar o que está acontecendo, querendo prever. É uma pessoa que acaba, né, por ser muito insegura, com medo do outro se apaixonar por alguém. E é importante, gente, lembrem sempre, a gente não tem controle sobre os outros. Os relacionamentos são incertezas mesmo. A gente não tem que tolerar esse tipo de comportamento, né? E não tolerar não quer dizer que você vá faltar com respeito. Incentive a pessoa a procurar ajuda, porque é muito importante. A melhor forma de tratar esse ciúme tem tratamento e a pessoa melhora assim é fazer psicoterapia com um profissional que tem experiência na área. Gente, eu vou atender 8 horas. Alguém me fala que horas são, que eu não consigo ver aqui, eu tô sem relógio. Digita no comentário que horas são, por favor, tá bom? Então, gente, é procurar ajuda, é ter humildade, reconhecer que tem essa autoestima baixa, essa insegurança. É saber que o outro não é não podemos controlar o outro vai agir da forma que ele se sente à vontade, né? Que esse medo e esse medo de ser trocado, ele vem muito mais da nossa insegurança e que a gente precisa trabalhar. 19h47, né? Ficar mais 5 minutinhos aqui, tá bom? Com vocês. Então, gente, que quem tem ciúme se sente culpado sim. Tem pessoas ciumentas que são mais violentas e essa realmente é preciso que o outro se afaste, mas tem muitas pessoas que são muito ciumentas, que sofrem por magoar o outro, por não acreditar no outro,
né? Então é procurar melhorar a autoestima, foque o seu tempo com coisas produtivas, com coisas que tá sob teu controle, que vai melhorar você se sentir uma pessoa mais interessante, você se sentir bem, em vez de ficar stalkeando, vigiando, procurando reafirmação, ocupe o seu tempo com coisas que te dão prazer, né? Faz isso no dia a dia, aceita as incertezas, os relacionamentos não têm uma certeza mesmo, a gente precisa se arriscar. A verdade é que a vida é um risco mesmo, a única certeza que a gente tem é da morte, né? Apesar de que a gente gosta do outro, a gente ama, a gente está apaixonado, mas a verdade é que essa paixão, esse amor um dia pode acabar e a gente tem que aproveitar o agora. A gente tem que aproveitar e tratar esse outro bem, e ser alguém agradável, e ser alguém que o outro faça questão de ter a companhia, né? E eu acho que tudo isso é possível com um bom autoconhecimento, com uma boa autoestima. As pessoas que têm autoestima geralmente são as que não têm muitos ciúmes. Tem gente que fala assim, mas eu convivo com alguém que não tem ciúme nenhum, não demonstra ciúme. Será que é porque não gosta? Não tem nada a ver. Ciúme não é prova de amor. Pessoas que geralmente são mais, que têm uma boa autoestima, uma maturidade, elas não têm ciúmes, não tem nada a ver com falta de amor, tá bom, gente? Então, procure evitar mandar mensagem, ficar olhando se tá online. Se for possível, tira a tua visualização do WhatsApp. Gente, eu digo pra vocês, essa semana, quem está nessa live, tenta diminuir, ficar olhando o WhatsApp, ficar olhando o Instagram. Nem que tu desative teu Instagram esses dias. Para de ficar procurando reafirmação, de ligar, mandar mensagem. E quando for daqui uma semana, me manda no direct pra tu ver como melhorou a tua ansiedade. E esse tempo que tu tava gastando de procurar reafirmação, foca em coisa boa da tua vida, em se destacar no teu trabalho, em fazer uma psicoterapia, em fazer uma aula de dança, fazer uma coisa que tu goste, focar na tua vida, para que tu seja alguém interessante, para que tua autoestima melhore. Eu posso confiar em vocês? Quem topar esse desafio de uma semana tentar procurar diminuir as reafirmações, que eu estou dizendo aqui, não é fácil, mas é possível. Eu acho que um conceito que vocês têm que levar para a vida, o que é difícil não é impossível, e na vida a gente vai ter que superar momentos difíceis mesmo, porque na vida a gente tem que suportar esses desejos a curto prazo, para que a gente tenha desejos a longo prazo. Então vamos combinar, esse tempo que tu fica stalkeando, vigiando, fazendo ritual de procurar reafirmação, foca em coisas que te dá prazer, coisas que vai te deixar melhor, e aí me fala daqui a uma semana se tua ansiedade diminuiu. Os primeiros dias são difíceis, e com o decorrer dos dias você vai melhorar. Minhas lives que está no meu canal no YouTube. Canal no YouTube é o mesmo daqui do Instagram. Assiste todos os meus vídeos, que nos outros eu vou dar outras dicas. Tá bom, gente? Eu desejo para vocês uma boa noite. Obrigada por estar aqui comigo. Depois eu vou fazer outra live, geralmente às 21h30, mas hoje eu vou atender até tarde. E eu fiz mais cedo. Quem quiser saber sobre atendimento online, eu sou especialista em relacionamento, em ciúme, atendo todo dia casos de pessoas com ciúme. Me manda um direct que eu explico como é que funciona. Eu atendo presencial em São Paulo, capital, mas eu atendo online. Desejo para vocês uma boa noite, um abraço carinhoso, procurem ajuda, não vamos criticar, porque quem tem ciúme também sofre, e quem tem um companheiro ciumento, peça para ele procurar ajuda, mas se for alguém violento, talvez o melhor seja se afastar, depende de cada caso. Quem ficou com alguma dúvida, manda pergunta na caixinha, todo dia eu coloco caixinha também, tá bom? Então um beijo, um abraço e tudo de bom para vocês, tá bom? Tchau!